Boa noite, Genilson. Boa noite, Ana Paula. Tudo bem? Como é que Tudo e você... com você? Como já pegamos um pouquinho do tempo aí, então, boa apresentação. Valeu, Até. obrigado. Valeu. Boa noite a todos, né? É uma grande satisfação estar mais uma vez aqui na Latinoé. Eu acho que, comentando com alguns amigos, é o marco, né? Você sabe que atingiu o topo quando você vem para a Latinoé. Então, agradecer à organização por confiar em mim, mais um convite para participar do evento e para falar de design, que é a minha paixão. Eu sou formado em design pela Universidade Federal daqui de Sergipe, sou papiloscopista de carreira do Estado, trabalho aqui no Instituto de Identificação e abordar esse tema, infografia pericial com software livre, eu que sou um ativista open source, já da velha guarda, é muito gratificante e seria muita pretensão da minha parte achar que eu conseguiria explicar bem o que é, aprofundar demais o assunto. Então, o que nós vamos tentar passar aqui são algumas dicas básicas de o que fazer, né? Como ter um ponto de partida quando a gente tenta trabalhar com a questão de infografia, principalmente em algo que é tão importante quanto a área pericial. E utilizando tecnologias open source que estão disponíveis para qualquer um, tá? Mas antes de mais nada, é importante a gente tentar conceituar um pouco o que vem a ser um infográfico, tá? É uma ferramenta, né, para transmissão de informação. Ela tem, por característica, a soma de imagens, desenhos ou outros elementos, né? Combinado isso é um texto escrito, certo? Então, essa é uma grande característica do infográfico. Não é só a imagem, não é só o texto. E os dois juntos é que transmitem essa informação. Então é bom deixar isso claro. E aí nós, quando lidamos com infografia dentro da área pericial, é importante entender o que é esse outro conceito do que é perícia, né? Que é uma análise técnica, então realizada por um profissional especialista no assunto, tá? No meu caso, enquanto papiloscopista, eu foco na identificação humana a partir das papilas dérmicas. Então, e ao final dessa análise, desse processo, é fundamental que a informação seja entendida por terceiros, porque como transmissor de informação, e principalmente uma informação tão séria, tão importante, é fundamental que quem receba essa informação receba com qualidade e possa entender. Então, nesses poucos minutos que nós vamos trabalhar aqui, eu vou eu selecionei 3 pontos básicos que devem ser atentados por quem pretende compor um infográfico na área pericial, tá? Dentre vários tópicos, mas eu vou abordar basicamente 3 tópicos conceituais, certo? Voltados para o designer, e 3 ferramentas que eu utilizo diariamente, enquanto papiloscopista, para a realização do exame pericial e posterior confecção do documento final de exibição. E, dentro desse documento, infográficos. Tá? Então, o primeiro ponto que eu vou abordar é cor, depois vou falar um pouco sobre pictograma e depois algo que é muito complexo, que é o ruído, que é o que acontece muitas vezes quando nós estamos começando a produzir materiais desse tipo. Tá? Vamos falar um pouco sobre 3 ferramentas. Nós estamos na Latinoera, então nós temos sumidades aqui, amigos queridos, o João, o Cadunic e muitos outros, Raimundo, que trabalham com essas ferramentas, e vocês podem visitar, né, podem assistir às palestras deles, que super recomendo, tanto o GIMP, quanto o Inkscape, quanto o LibreOffice, tá? Então, eu não vou me atentar, focar em conhecimentos muito aprofundados desses softwares. Eu vou dar uma pincelada por alto para que vocês possam entender o que basicamente esses programas, esses poderosos programas, podem oferecer para esse profissional que pretende montar um infográfico. Tá? Cor. É interessante a gente tocar nesse assunto cor, por quê? Porque embora 25% da população se declare deficiente, e desse percentual
uma grande parcela é deficiente visual e tem o daltonismo como o principal problema, mas a cor ela passa uma informação primária, tá? Então é importante a gente saber trabalhar as cores que nós vamos utilizar dentro da nossa apresentação, dentro da nossa composição gráfica, tá? Esse artefato gráfico, o infográfico, ele leva informações e a cor é uma das primeiras a chegar para o receptor. E quando falo da questão de cor, não vou nem fazer menção a combinações cromáticas, mas algumas recomendações, alguns alertas importantes, tá? Em especial sobre o uso de cores complementares. Por que, Genilson? Nós vamos falar inicialmente e basicamente sobre cores complementares. Quando nós montamos um infográfico, nós temos uma composição de imagens, e aí quando eu falo da área pericial, e em especial papiloscopia, nós temos imagens de impressões digitais, fragmentos de impressões digitais, é, diversos padrões cromáticos, e é importante que qualquer signo, qualquer informação que eu coloque em cima dessa impressão, em cima desse desenho, em cima dessa imagem, que as imagens, as informações adicionais ou sobrepostas, elas se concentrem, elas respeitem essa questão da complementação de cor. O que vem a ser a complementação de cor? São as cores que estão ao lado inverso do espectro cromático. Tá? Vou voltar aqui só para vocês entenderem. Tá? Eu tenho nesse slide aí, por exemplo, a cor vermelha no lado esquerdo, na parte de cima tem o vermelho. Então, qual seria a cor complementar? Ou a cor que se sobressairia melhor em cima dela? Tá? No lado oposto, nós temos a cor ciano. Então, esse é um exemplo de complementação de cores. Então, tenta usar a cor que melhor se destaca em cima delas. Tá? Essa roda de Newton é muito comum, tem vários exemplos desse, então, e tem alguns até exemplos muito mais aprofundados de como combinar complementações de cores. Tá? Mas esse é um ponto que é fundamental. O primeiro ponto é você se preocupar que a sobreposição de imagens, que suas cores não tenham o máximo possível de contraste, vamos dizer dessa forma, para que possa possibilitar a compreensão da imagem, tá? Mesmo porque, caso contrário, nós vamos gerar um problema que eu vou explicar mais à frente. Outra coisa que é muito comum na composição de um infográfico é a utilização de pictogramas. Tá? E é importante, quando a gente fala de pictogramas, lembrar que, embora ele seja muito comum, os pictogramas eles não são 100% universais. Então, em algumas situações, nós utilizamos um gráfico, uma imagem, e nós associamos essa imagem a algo que é do meu repertório pessoal, então eu acho que todo mundo vai entender. E muitas vezes, para passar a informação, o final, lembrando sempre que eu não produzo para mim, isso não é uma obra de arte, isso é um produto que vai compor um documento, e em muitos casos esse documento vai para a justiça. Né? Então, um advogado, um juiz, um promotor, seja lá quem for, né? Eu trabalho muito na área civil, né? Eu trabalho muito mais na área civil do que na área criminal, então são diversos atores envolvidos em um processo que vão pegar essa imagem, eles têm instantes para entender aquilo que você está passando. Então, muitas vezes você produz 20, 30 páginas de conteúdo e, dada a sua profundidade na sua técnica, acaba que fica meio incompreensível e que você tem que se valer de um infográfico. Então, esse infográfico ele tem que passar a informação que você quer, sem ambiguidades. E o pictograma, se você não souber escolher exatamente o que você quer utilizar, acaba que você pode gerar o que nós chamamos de ruído. Tá? O ruído da informação. O ruído de imagem é quando um ou mais elementos da nossa imagem comunicam uma mensagem diferente da qual eu realmente desejo transmitir. Então, a preocupação. Então, é o que alguns autores definem, né, lá no início das escolas de design, né, do século passado, né, que o menos é mais. E em muitos casos isso é verdade. Você tenta procurar imagens para ilustrar, né, pictogramas que vão ficar bonitinho, e a ideia não é essa. O objetivo é transmitir a sua mensagem da forma mais
palatável e tenha a compreensão mais assertiva, né? E aí eu vou, como o tempo está curto e como eu falei, eu vou tentar só apresentar algumas ferramentas que nós utilizamos. Antes disso, eu quero só fazer algumas recomendações. Quando nós vamos compor qualquer infográfico ou qualquer outra peça gráfica, nós temos que pensar nesses dois valores, o que é necessário e o que é fundamental. O que é necessário? O que é necessário é o que tem o caráter essencial que determina a informação. E o que é fundamental? O que constrói o lastro. Então, é aquilo que vai fazer com que a informação, sem ela, não seja compreensível. Então, por exemplo, no nosso caso, o infográfico, o que é necessário? O que é necessário é eu passar a informação correta. Mas o que é fundamental? É fundamental ter um texto coeso e ter uma imagem que se comunique com ela e que retrate aquele, complemente aquele texto, tá? Que é uma grande característica do infográfico. A imagem só não comunica, da mesma forma como o texto só fica vazio. Então, essa é a principal recomendação quando nós começamos a compor um infográfico, tá? Ferramentas que nós vamos abordar aqui de forma bem sucinta, né? Nós vamos trabalhar inicialmente com o GIMP, com o Inkscape e depois com o Write, né? do pacote LibreOffice. O GIMP é uma ferramenta poderosa para edição de imagem, tá? Existem muitos programas famosos aí, similares, que trabalham com isso, mas confesso que a comunidade GIMP tem contribuído muito e não deixa a desejar em nenhuma outra ferramenta, né? Eu trabalho em um órgão público e nem sempre nós temos os equipamentos necessários, as máquinas mais robustas para poder elaborar nossos trabalhos. Então, o GIMP tem muito disso. Ele não é uma ferramenta, apesar de ser uma ferramenta poderosa, ele não consome tanto processamento, então facilita muito o uso ordinário dele. Como eu falei, ele tem uma comunidade fantástica no Brasil, muitos plugins, muitos filtros, tutoriais, imagens de suporte, pincéis, texturas. Então, e eu até recomendo para quem tem interesse em conhecer o GIMP e utilizar ele na área pericial papiloscópica, né? Tem alguns filtros, o FFT é muito bom para eliminação de ruídos de imagem, tá? E sem contar que a própria ferramenta por si só, sem nenhum filtro, ela já lhe permite alguns ajustes de ruído que facilita muito o trabalho do papiloscopista ou do designer que trabalha dando suporte a essa área, tá? Só para vocês terem ideia, eu botei aqui como exemplo uma imagem bruta e uma imagem tratada, sem muita dificuldade. O que nós utilizamos para chegar nesse resultado aqui foi apenas o controle de curvas da imagem, tá? Que é um menu bem básico. Aqui em imagem, você vai lá em controle de curvas e você consegue eliminar o excesso das cores adicionais, e aí você transformando essa imagem em escala de cinza, você consegue ter esse resultado onde facilite muito a realização do exame de confronto papiloscópico e posteriormente a composição do seu infográfico, tá? Segunda ferramenta, que eu vou falar um pouquinho mais sobre essa ferramenta eu sou apaixonado como designer, que é o Inkscape, que é uma ferramenta de vetor. Essa ferramenta, ela permite que nós possamos trabalhar a imagem por traço, por linha. Então, lhe dá uma liberdade que nenhum outro programa de edição de imagem tradicional. Deixa eu ver se eu consigo lembrar algum programa que possa parecer, né, chegar próximo da eficiência que o Inkscape lhe oferece. Seria, por exemplo, o CorelDRAW, o Illustrator da Adobe, esses programas que trabalham com vetor, porém não só são muito caros, como eles consomem muito processamento da máquina. E no passado eu tinha que usar esses programas e eu sofria muito, até o dia que eu conheci o Inkscape. Uma interface gráfica muito amigável, tem uma comunidade fantástica, muitos pacotes, muitos
recursos e muita gente colaborando para ele, que é o mais importante. Tá? Só para dar um exemplo da magnitude desse programa, ele lhe permite trabalhar algo que para nós que compomos imagens é fantástico, que é a possibilidade da opacidade, de você poder controlar a opacidade e fazer sobreposições de imagem. Porque lembra, eu estou fazendo algo, estou produzindo algo para terceiros, então ele tem que entender. Então a informação para ser completa, e esse programa lhe dá essa grande vantagem. Tá? Um exemplo do que eu falei, utilizo uma montagem de um infográfico bem simples no Inkscape. Eu preciso mostrar de que região da impressão digital foi coletado aquele fragmento de impressão. Então, de uma forma bem simples, bem fluida, eu monto esse infográfico e qualquer um vai entender que esse infográfico ou esse pedaço de fragmento saiu desse local da impressão digital, da coleta padrão. E como ficaria? E aí eu montei rápido um infográfico aqui, para vocês entenderem, quando se fala de infográfico, eu fico imaginando aquelas coisas megalomaníacas, grandes demais. Não. O que é um infográfico, volto a repetir, é uma combinação de texto e imagem que permite que qualquer um bata o olho e reconheça. Então, por exemplo, eu tenho um infográfico aqui mostrando que em um contrato eu tinha uma impressão digital, um fragmento de impressão digital, e quando coletei com a coleta padrão, eu tenho aqui, após o exame de confronto papiloscópico, eu tenho aqui a posicionamento de qual foi o dedo e qual dedo é compatível. Tá? E aí o que acontece? Nesse caso, já aproveito o meu infográfico para passar uma informação adicional, que é qual foi a indicação clara de que aquela coleta, embora em contrato geralmente é o dedo polegar, mas nesse foi utilizado o indicador, que não é algo habitual, né? Então, e é percebido até pela inclinação. Então, são informações que você pode agregar e compactar ela. Imagina se eu tivesse que descrever isso em texto, seria 4 ou 5 páginas de texto. Então, você consegue reunir tudo isso em um único gráfico ou infográfico, tá? E aí, todo colega papiloscopista me pergunta, e para fazer confronto? O Inkscape é fantástico. Por quê? Porque o traço é livre, diferente de outros editores de imagem que você tem um traço fixo, e aí se não ficou bem posicionado, você tem que desfazer e começar de novo. No Inkscape é vetor, então você clica no nó, num ponto, puxa e você vai posicionando ele. Sem contar que uma dica básica que nós utilizamos muito é o seguinte, quando você vai marcando os pontos, onde o mouse estiver, se você copiou o primeiro ponto, onde você for colando e o mouse está posicionado, o cursor do mouse estiver posicionado, é ali que ele vai colar, que otimiza muito o trabalho. Tá? Meu tempo está acabando, já fui sinalizado aqui, eu vou falar rápido sobre a finalização. E a finalização, aqui nós utilizamos o LibreOffice, o Write do LibreOffice. E como um programa de escritório, uma fantástica suíte, ela tem ferramentas para todo tipo de serviço, tá? Até para desenhos e construção de banco de dados. Então, mas em especial o Write, que é o que eu uso, algo que eu sempre recomendo para que se faça quando se trabalha com esse tipo de arquivo, onde você tem muitas peças gráficas, muitas imagens. Quem produz laudo sabe que faz muita imagem, produz muito conteúdo, o arquivo fica gigantesco. Então, sempre que terminou seu trabalho, clica com o botão direito do mouse em cima de da imagem e tem a função de comprimir. Você não perde tanta qualidade ou quase nenhuma perda de qualidade da imagem, porém o arquivo fica sensivelmente menor, o que otimize muito o seu trabalho, tá? Porque lembre que você vai, e hoje com a era digital, você vai mandar muita coisa por e-mail. Eu sou perito credenciado do Tribunal de Justiça de Sergipe, então o sistema não permite que você envie arquivos muito grandes e eu preciso mandar um arquivo, então eu vou fragmentar o arquivo. Não, eu vou comprimindo as imagens para garantir que o arquivo fique menor e eu consiga enviar ele perfeitamente, tá? E é como eu falei, o nosso espaço aqui era para aguçar o interesse em conhecer essas ferramentas. Se você é papiloscopista e trabalha com o exame de confronto papiloscópico e precisa montar qualquer conteúdo, um exame não só rápido, não só simples, qualquer outra atividade é possível utilizar o Inkscape para isso, tá?
pode entrar agora e baixar, você vai ver que o programa é fantástico de se utilizar, e ele gera o arquivo PNG, que é uma extensão já que permite a transparência. Então, se o seu arquivo geralmente é com marca d'água, então ele não vai comprometer a leitura, então a visualização vai ser perfeita do seu trabalho, né? E a resolução também é muito boa. Algumas outras ferramentas open source que, em alguns casos, quando nós montamos infográficos, é necessário utilizar, por exemplo, o Make Home é um programa de elaboração de corpos, né, como o nome mesmo diz, né? Então você pode desenhar, modelar pessoas e utilizar dentro do seu material gráfico, do seu infográfico. Nós temos também o Blender, que é fantástico, uma ferramenta de 3D poderosíssima. Eu não conheço, e olha que eu trabalho como designer há quase 20 anos, eu sou designer. Então, eu já experimentei várias ferramentas e nenhuma com tanta robustez na área de 3D quanto o Blender. E para quem gosta de som, eu recomendo o Audacity, também uma ferramenta open source. Você não vai utilizar para infográfico, mas em muitos outros exames que você precisa realizar, você pode utilizar ele. Então, era isso que eu queria passar para vocês e dizer que saia um pouco do tradicional, perca o que eu digo, aquela muleta computacional de que eu fiz a vida toda, meu trabalho em tal ferramenta e agora eu já estou fim de carreira, ou seja lá, eu já tenho 5, 10 anos trabalhando com a mesma ferramenta, então eu não quero aprender, tenta utilizar, tá? Essas ferramentas, em especial o Inkscape, que vocês vão gostar muito. Tá aí meus contatos, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Qualquer coisa me chama no Zap. Se eu não responder na hora é porque a vida é muito corrida aqui, mas sempre que a gente puder, a gente responde e troca uma ideia, tá? Tem meu e-mail de contato aí. E eu quero aproveitar e agradecer mais uma vez, Ana Paula. Eu quase que estourei meu tempo, né? Nada, ainda tinha 2 minutinhos restantes aqui que a Ah, gente tinha pegou 2 aquele minutinhos, pouquinho. mandar beijo para o Cico, pro Luciano, Manda beijo pra todo pra mundo. Maiere, que nunca mais ouvi essa turma. Tô muito saudoso, tô com muita saudade de todo mundo. Em breve a gente se encontra pessoalmente, Ó, tá? a Bárbara Mas Sorte está ali, ó, o dia cadê? todinho também, de novo. Ah, Ela que rapaz, abriu o evento aqui no palco ontem. Bárbara, rapaz, saudade dessa menina, tá? Bater papo no final da Latino Air, no caminho do hotel, a turma conversando muito dentro do ônibus. Então, muito saudade. Espero que em breve a gente possa se encontrar depois de passar isso tudo, tá? Então, obrigado. Não vou mais estourar o tempo, não, porque eu sei que tem outros aí pela frente. Agradecer mais uma vez o convite, dizer que aproveitem o evento. Já tem conteúdo, quem chegou agora para poder maratonar o final de semana assistindo, né, Ana? Tem É isso mesmo. muita coisa boa. E se você se interessou por alguns dos programas que eu mencionei aqui, de alguns softwares que eu citei aqui, tem muito conteúdo muito bom, muito profundo sobre isso. Então, até mais para todos.